E Santos e Cuiabá se enfrentam neste domingo às 18 horas na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ao nosso pré-jogo, onde vamos comentar como as equipes devem jogar essa partida do Brasileirão, além das prováveis escalações. Mas antes, já quero mostrar para vocês a tabela de classificação e principalmente as pontuações, né, desses times. Coritiba, São Paulo, Santos, Cuiabá, Internacional e Avaí. Todos esses times com 7 pontos. O Santos está na 7ª colocação e o Cuiabá na 8ª. Então, é importante esses 3 pontos, né, do Santos jogando em casa para conseguir subir algumas posições. A gente sabe que Campeonato Brasileiro, principalmente nesse início, né, você ganha, você vai lá em cima. Empata mais ou menos, e se você acaba sendo derrotado, você vai lá para baixo. Então, né, esses pontos iniciais sempre muito importantes. Antes da gente falar dos times, tanto Santos como Cuiabá, quero dar aquela dica para você acompanhar o tempo real e todas as informações dessa partida, ou pré-jogo, pós-jogo, lá na OneFootball, totalmente gratuito, através do link que está na descrição ou através do QR Code que está aparecendo na sua tela. Totalmente gratuito o aplicativo para você ficar por dentro de tudo que acontece com o Peixão, tá bom? Bom, vamos então às informações, né, desse jogo, mas antes disso, vamos lembrar o que aconteceu no último jogo do Santos, onde venceu a equipe da Universidade Católica na altitude com a equipe totalmente alternativa. O departamento médico do Santos recomendou à comissão técnica preservar principalmente os titulares por conta dessa maratona de jogos, né, que o Santos está passando e ainda vai passar, né, até o finalzinho de maio. O Santos tem um jogo atrás do outro em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Sul-Americana e Copa do Brasil. Então, para não correr risco de perder jogadores por mais jogos, o Santos preservou seus atletas, os titulares principalmente, no último jogo. Apenas Eduardo Bauerman, que começou como titular, o Lucas Pires, entre outros jogadores que são titulares, acabaram entrando na segunda etapa, né? O Marcos Leonardo também acabou entrando. E aí, vamos então para a provável escalação do time do Santos, que eu vou colocar aqui na tela, que é a seguinte: João Paulo, Madison, Velasquez e Eduardo Bauerman e Lucas Pires. Só uma observação: o Michael sentiu um desconforto na coxa, então foi preservado desse jogo. A tendência é que o Michael fique à disposição para a partida da Copa do Brasil, né, o jogo da volta, que o Santos vai enfrentar a equipe do Curitiba. Então, continuando o time: Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Léo Batistão. Batistão deve ganhar a vaga de titular, né, deixar o Ricardo Goulart no banco. Lucas Braga, Marcos Leonardo e Johan Júlio. Então, essa é uma provável escalação, um esboço de escalação do time santista. Porém, temos algumas dúvidas, até pelas atuações contra o São Paulo e também contra a Universidade Católica. A gente observou uma certa movimentação do time do Santos, principalmente com o Felipe Jonathan. O Felipe Jonathan contra o São Paulo jogou no meio-campo, então pode ser que ele ganhe alguma vaga aí no meio-campo do Santos. Pode ser também que o Pirani entre, né, no time titular. O Pirani, que voltou a aparecer nesse time, né, foi titular contra a Universidade Católica. O próprio Lucas Pires também pode jogar no meio para que o Felipe Jonathan jogue na lateral, pode ser uma opção. E o Lucas Barbosa também, que foi titular contra a Universidade Católica, pode entrar no lugar, por exemplo, do Johan Júlio, que não vem fazendo bons jogos, né? A torcida vem reclamando bastante, mas óbvio, né? Quem escala é o técnico Fabian Bustos. A ideia do Santos, quando joga na Vila Belmiro, é de propor mais o jogo. O Santos é uma equipe que geralmente não tem mais posse de bola que os seus adversários. Aliás, um dado curioso, tanto de Santos e Cuiabá, são os times com menos posse de bola do Campeonato Brasileiro. O Santos é o lanterninha e o Cuiabá é o vice-lanterna. Então, duas equipes que não estão acostumadas, né, na maior parte do tempo, propor o jogo. A gente sabe que na Vila Belmiro o Santos é um pouco mais ousado, né? Tenta mais criar jogadas e ir para cima. Então, deve fazer isso contra a equipe do Cuiabá. Como eu disse, né, o desfalque é o Michael, que está com desconforto na coxa.
O Ângelo segue fazendo um tratamento e esse sim deve demorar 1, 2 semanas ainda para ficar à disposição do técnico Fabian Bustos. E aí vamos ao time do Cuiabá. Provável escalação é a seguinte: Walter no gol, Daniel Guedes, que pode fazer a sua estreia com o time do Cuiabá jogando contra o Santos, Daniel Guedes, ex-Santos, né, revelado na categoria de base do Peixe, Marlon, Impereur e Wendel, Marcão, Pepe e Valdívia, Everton, Felipe Marques e Elton. Esse deve ser o time do Cuiabá para enfrentar o Santos. E uns números, né, curiosidades aqui para vocês sobre o Cuiabá: tomou apenas 2 gols até o momento no Campeonato Brasileiro, não sofreu gols como visitante e venceu os seus jogos, 2 jogos que jogou fora de casa. Então o Cuiabá é o melhor visitante aí do Campeonato Brasileiro. E os gols que o Cuiabá acabou realizando como visitante, a estratégia foi a seguinte: deu a bola para o adversário e fez os gols no contra-ataque. Então, provavelmente, né, a estratégia deve ser repetida contra o Santos. Então, o Santos com mais posse de bola e tem que tomar cuidado nos contra-ataques. Uma coisa que pode, né, de uma certa forma, confortar o torcedor santista é que nos últimos jogos a gente vem percebendo uma certa evolução do time do Santos, principalmente por baixo. A gente vê uma certa necessidade dos adversários quando querem infiltrar a nossa defesa com cruzamentos, né? E óbvio que o Santos vai sentir muito também a ausência do Michael, que vem sendo esse cara importantíssimo no jogo aéreo do Santos, né? Defensivo. Mas a gente torce para que o Santos ainda tenha, né, uma zaga, um setor defensivo muito bem encaixado e que de fato também do meio para frente o Santos consiga criar mais jogadas, seja uma equipe com mais movimentação e que de uma certa forma, né, possa incomodar a equipe do Cuiabá. Dá para o Santos ganhar, é um jogo que dá para ganhar. Quando a gente olha ali na tabela dos jogos, a gente fala, não, contra o Cuiabá o Santos tem que ganhar, né? É uma equipe que imagino que a longo prazo no Campeonato Brasileiro deve brigar por uma faixa ali do meio para baixo, né? O Santos, infelizmente, nessa temporada, a gente sabe que é um campeonato mais humilde também. Então, para essas equipes, a gente não pode perder pontos. Ganhar contra o Cuiabá na Vila Belmiro é importantíssimo, até porque o próximo jogo do Santos também será na Vila Belmiro, só que pela Copa do Brasil. Então, se você, né, consegue emplacar aí uma vitória na altitude, que foi importante para a moral do time do Santos na Sul-Americana, né? O Santos, por exemplo, na Sula só depende de si para se classificar, vai e vence o Cuiabá, você já chega com mais confiança para esse jogo contra o Curitiba na Vila Belmiro pela Copa do Brasil. Então, uma maratona importante, né? A maioria dos jogos do Santos até o mês de maio, até o final do mês de maio, vão acontecer na Vila Belmiro e na Arena Barueri, né? Que o Santos joga contra o Ceará na Arena Barueri dia 21. Então o Santos tem que fazer os seus pontinhos aí e torcer também para que o técnico Fabian Bustos consiga ajeitar esse time do meio para frente. Acho que defensivamente estamos no caminho certo. Porém, futebol é bola na rede e a gente precisa finalizar mais, ter mais criatividade lá no nosso meio e ataque. Quero saber de vocês aqui o seu palpite, se você está confiante, qual seria a sua escalação ideal. E um aviso importante, tá? Antes do jogo, teremos aqui aquele aquecimento para a gente acompanhar a escalação confirmada do Peixe. E depois do jogo também teremos o nosso tradicional pós-jogo para a gente repercutir o que aconteceu entre Santos e Cuiabá. Espero que com uma vitória do Peixão. Grande abraço para vocês e